Boa tarde, meus irmãos. Estamos de novo aqui. Hoje vai ser só uma pinceladinha rápida para a gente não esquecer do nosso estudo. Eu estou preparando ainda, porque o capítulo 3 é muito grande, né, do livro Depressão e Obsessão, que nós estamos estudando. É só para fazer um resumo, né, esse vídeo aqui, rapidinho, vai ser só para fazer um resumo do que nós estudamos até hoje, né, no capítulo 1, 2 e a introdução, né, do nosso livro. Então, é bom a gente lembrar o seguinte, que o livro trata da depressão, a doença psicológica, e ali fala das outras também, né, da síndrome do pânico, do toque, dos transtornos, né, ansiedade generalizada e outros. O livro vai nos falar o seguinte, nos 2 primeiros capítulos, que essas doenças psicológicas, em geral, ela tem origem em nós mesmos, em situações que nós vivenciamos em vidas passadas e que nós trazemos reflexo disso em nosso perispírito. Chega em dado momento da nossa encarnação atual, a gente começa a refletir, a lembrar, né, começa a entrar no nosso psiquismo, na nossa lembrança psicológica, na nossa mente, né, aqueles fatos, aqueles erros, né, vamos dizer assim, de outras vidas. Aí o que vem acontecer? Vai refletir em nós não estamos lembrando daquilo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a coisa tem origem em nós. Então, o que nós fazemos, então? O espírita, quem acredita na vida após a morte, teria que ter uma atitude de acreditar nisso, raciocinar, né, dentro da sua crença, da sua religiosidade, e passar a colocar em prática aquilo que a doutrina nos ensina com relação a isso. E a gente faz, às vezes, o caminho contrário, entra em desespero e não sai daquele mecanismo, daquelas atitudes repetitivas. E o Espiritismo, e o livro nos fala isso também, que o que vai nos alterar, o que vai fazer a gente sarar isso, é a gente mudando em nós coisas, alguns defeitos que nós temos, algumas imperfeições que nós trazemos, para que os espíritos, né, que estão nos perseguindo vão sendo doutrinados, vão ser ensinados. A gente vai mostrando para eles que nós já não agimos mais como agimos antigamente. Mas a gente não pode esquecer que a gente às vezes joga só né, a carga toda em cima dos espíritos. Na verdade, o espírito ele só vai captar nós só vamos emitir essa sintonia para ele, né? Ele vai só perceber a gente por conta da nossa sintonia, que nós continuamos ainda fazendo os mesmos erros, praticando os mesmos defeitos que a gente tinha, e é por conta disso que ele como ele conhece a gente de perto, ele conviveu com a gente, vai ser fácil deles nos localizar. Não joguemos a culpa só no espírito. A coisa vem de outras encarnações, é coisa da nossa personalidade, do nosso modo de ser, que está fora do contexto que o Espiritismo ensina, e aí a coisa vem, esse modo de agir, de pensar, de falar, nosso, é que atrai os irmãos, né, cobradores. Então, fazendo esse enxugamento agora, né, a gente entende o porquê de a gente ter os problemas de depressão, justamente por conta das nossas imperfeições, das nossas dificuldades morais, espirituais que trazemos de outras encarnações. E esses defeitos, essas dificuldades morais que a gente continua repetindo nesta encarnação, é o que atrai, porque ele está ligado por nós com essa simbiose, essa sintonia. Ele nos conhecia, sabia como é que nós agimos, sabia como nós fazíamos, sabia como nós pensávamos, e ele fica como se fosse um radar tentando capturar a gente. E chega um momento
por sintonia ele nos captura. Aí sim ele vai continuar a nos bombardear com aquela intenção dele de nos prejudicar. Aí sim que se transforma naquele problema de obsessão. A leitura fala que a parte nossa seria aquela coisa assim que a gente geralmente fala aqui, fala no livro. Geralmente o depressivo é uma pessoa muito assim, teimosa, né? Que quer ter o domínio de todas as situações, que quer, né, ter o controle de tudo. E quando ela não tem esse controle, ela se perde, ela fica triste, ela se revolta. Quando ela se revolta e não consegue, ela entra no processo de culpa, de autopunição. Mas isso é nosso, é da nossa personalidade como espírito encarnado, que precisa ser mudado. Quando a gente não muda, aí entra a figura do obsessor, que potencializa aquilo que é nosso. Ele não vai... Na verdade, o obsessor ele é apenas um potencializador das nossas imperfeições. Ele vem, ele nos acha, nos encontra pelas essas imperfeições que nós temos, que emite sinais para que ele chegue até nós. A imperfeição é nossa, não é do obsessor. O obsessor é um cobrador só que vem nos cobrar isso. Nos cobrar em que sentido? Ele vem nos fazer sofrer para a gente perceber, né, que o tanto que é bom fazer as outras sofrer como a gente talvez tenha feito ele. Então, voltando a dizer, a imperfeição é nossa, que precisamos ser mudados, que precisamos mudar. A gente nunca deve esquecer que o Espiritismo ensina que o motivo da encarnação é só é só para a gente mudar, para a gente alterar algo em nós que está na contramão do Evangelho. E talvez essas atitudes nossas, forma de agir, de pensar que está na contramão do Evangelho, que é nosso, que atrai o obsessor. E ele vai nos cobrar. À medida que a gente vai se evangelizando, vai tirando nós as imperfeições, vai deixando de ser aquela pessoa possessiva, ciumenta, que quer ter o comando de tudo, do tempo, do espaço, questionador das coisas de Deus, né? Questionador, querer ficar sofrendo pelas coisas do passado, os erros que nós cometemos, ficar sofrendo por coisas do futuro que a gente nem sabe se aconteceu. Isso aí é uma forma de querer dominar até o tempo, né? Eu fico sofrendo por uma coisa que eu nem sei que vai acontecer. Isso gera ansiedade e gera aquelas coisas físicas todas. Eu fico sofrendo por um erro cometido lá no passado. Vai me gerar ansiedade e gerar tudo aquilo que eu sinto. Cristo já dizia, né? Tua fé te curou, vás e não peques mais, quando ele fazia uma cura. Então, o que quer dizer? A gente não precisa ficar se apegando ao passado. Muda, tenta mudar aquilo que deu origem ao sofrimento e segue. Mesma coisa, não ficar projetando sofrimentos passados, uma expectativa negativa de fatos que a gente nem sabe o que vai acontecer. Porque tudo isso vai gerando aqueles sintomas todos que nós vimos no livro aqui, e consequentemente vai atrair o obsessor. O obsessor nada mais vai fazer do que potencializar e turbinar aquilo que já é nosso. Ele não traz nada de novo. Ele vai, pela capacidade magnética dele, turbinar aquilo que nós já temos, que são as imperfeições que nós trazemos, e essas imperfeições causam o processo de ansiedade, com aqueles sintomas todos que nós falamos ali. Ele vem só dar um empurrãozinho, ele vem só dar uma força. Não é isso? Então, até aqui foi isso que nós vimos, o resumão do livro. A partir de agora, nós vamos entrar no capítulo 3. O capítulo 3 ele é grande, muito extenso, ele deve ter umas 50 páginas, só o capítulo 3, de 30 a 50 páginas. Então, vai demandar um tempo para eu fazer o resumo. Então, assim, por isso que eu tô para a gente rememorar e para a gente, né, não perder o pique, tentando fazer esse resumo dos 2 primeiros capítulos, da introdução, né, para a gente seguir daqui uns dias, ou talvez até no final de semana, eu consigo resumir esse capítulo 3, tá bom? Então é isso, gente. Que Deus nos proteja, nos ampare. Desculpa aí a qualidade do vídeo, talvez do áudio, mas como eu falei no começo, a gente quer só fazer uma coisa assim de bate-bola mesmo,
mais no estudo do que na qualidade do som e do áudio. Se tiver alguma coisa aí, vocês me falam. Como ninguém falou que tá achando ruim, né, eu subentendo que tá mais ou menos. Se tá mais ou menos, vocês estão aceitando. Se vocês estão aceitando, eu vou continuando aqui, tá bom? O dia que vocês falar que tá ruim, eu paro, tá bom? Então, vamos seguir em frente aí. Deus nos proteja e nos ampare. E vamos, assim, fazer... Porque o estudo é o seguinte, a gente estuda, absorve, vê o que aquilo cabe em nós e colocar em prática. Porque só estudar, saber e não colocar no dia a dia não adianta. A gente vai continuar sofrendo. E é só com as nossas mudanças que a gente tira essa carga negativa nossa e também não dá brecha para o obsessor, né? Aproveitar das nossas dificuldades. Então, o resumão, assim, a síntese em 2 palavras ou poucas palavras do que até hoje nós estudamos do livro é o quê? O que atrai o obsessor para nós são as nossas imperfeições. E são essas imperfeições nossas que causam esses sintomas porque a gente fica se cobrando, a gente fica se automutilando psicologicamente, né? Fica naquele ciclo vicioso de culpa, de querer ter o comando, de querer ter o domínio de tudo, e a gente não tem, infelizmente não tem, ou felizmente, né? Porque Deus não nos criaria sua imagem e semelhança para sermos imperfeitos, mas isso é coisa nossa que com isso a gente atrai os obsessores, tá bom? Jesus nos proteja e nos ampare. Até a próxima, se Deus quiser. Logo vamos fazer outro vídeo.